A seguir, Hora da Notícia. A implantação das APACs, um modelo de prisão alternativo, foi discutida pela Assembleia Legislativa nesta manhã em Passo Fundo e a discussão foi aqui na UPF. Direito à moradia. Por que essa conta não fecha? 6 milhões de imóveis ociosos no Brasil e quase 7 milhões de famílias sem ter onde morar. Ainda sobre o direito à moradia, a nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a coordenadora nacional do Movimento de Luta nos Bairros, Priscila Voigt. E também a gente vai receber aqui no estúdio a karateca da UPF, Manuela Espessato. Mais uma vez, ela é ouro no Pan-Americano de Karatê, agora bicampeã mundial. Hoje é sexta-feira, 23 de agosto, é Hora da Notícia. $6 milhões. Esse é o total de imóveis desocupados e ociosos aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, quase 7 milhões de famílias não têm aonde morar. O direito à moradia, ele foi discutido ontem aqui na universidade. Só em Passo Fundo, 50 áreas estão ocupadas por famílias que não têm onde morar. São espaços públicos e privados, envolvidos em embates jurídicos que acabam se prolongando por anos, mas refletem o déficit habitacional estendido por todo o país. Entender e discutir a pauta do direito à moradia foi o objetivo desse encontro, realizado pelo Viva e Mal, escritório modelo de arquitetura e urbanismo da UPF. Como extensão, a gente decidiu trazer esse diálogo de volta aqui para dentro da universidade, pois é um diálogo importante, pertence a gente como arquiteto e urbanista, e também para trazer essa coisa de tipo assim, o que nós vamos fazer quando nós nos formarmos? Nós não temos apenas uma opção a seguir. Então, trazer toda essa conversa aqui para dentro para a gente ver quais são os nossos possíveis caminhos. Em círculo, os estudantes debateram a importância de se discutir o direito à moradia e ouviram as experiências da coordenadora nacional do movimento Luta nos Bairros, Priscila Voigt. Ela morou durante 1 ano na ocupação Lanceiros Negros de Porto Alegre. Uma pauta relevante para os profissionais que, depois de formados, pensam e projetam as cidades. Existem muitos imóveis, terrenos abandonados, privados do Estado, né, municipal, federal, inclusive, que ficam ociosos e que deveriam servir para alguma função social, né? Existe a lei que fala disso, a função social da propriedade. E por isso que a gente coloca que quando a gente ocupa um imóvel, né, a gente não está fazendo nada de errado. Muito pelo contrário, a gente está dando uma função para aquele imóvel que deveria cumprir essa função social e não está cumprindo, né? Que o poder público deveria destiná-lo para fins de moradia social. É muito importante divulgar isso, né? Para as pessoas terem conhecimento e apoiarem essa luta, né? Que é pelo direito à cidade, que é o direito a morar dignamente. Além do Viva e Mal, a atividade foi desenvolvida em parceria com o DCE-UPF, o Diretório Acadêmico América Latina Livre do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e o movimento Luta nos Bairros. E a gente segue falando sobre esse assunto aqui no Hora da Notícia, agora recebendo então a coordenadora nacional do Movimento de Luta nos Bairros, que você acabou de ver aí na reportagem, Priscila Voigt. Obrigada, Priscila, pela presença. E a gente quer começar sabendo como é que surgiu esse movimento e principalmente qual é o papel dele nesse contexto de tanta luta. O movimento ele nasce em 99, né, em Recife, organizando as famílias sem teto pelo direito à moradia, né, para a conquista da sua casa própria, pressionando também o governo, o Estado, para realizar políticas públicas de habitação. Então, os movimentos sociais têm um papel muito importante nesse debate da construção de políticas públicas, né, além da ocupação de lugares ociosos para serem destinados para fins de moradia, também nessa pressão de construção de política pública. E de lá em diante, do surgimento em diante, diversas capitais, diversos estados brasileiros acabaram aderindo a esse movimento que ganha mais força nesses últimos tempos, Priscila. A gente está presente em 15 capitais do país e com certeza, né, a gente vive um momento bem difícil no nosso país, em que aumenta o desemprego, em que o preço do aluguel
é muito alto, né? Porto Alegre tem a terceira cesta básica mais cara do nosso país, perde só para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Então, é muito difícil se manter, né? Com um salário mínimo irrisório que a nossa população vive. Então, a luta pela moradia, pela casa própria, ela se amplia no nosso país. A gente sabe que este assunto, para muitos, ele é bastante polêmico. E eu queria que você falasse para a gente o que as ocupações hoje representam nesse processo de luta. As ocupações, elas são uma forma de reivindicação, né? Além da ocupação desses imóveis, de denúncia também, né? Como já foi trazido, de que existem 7,7 milhões de famílias que não têm onde morar, 6 milhões de imóveis ociosos. Então, é uma forma de denunciar e de garantir também esse direito constitucional, né? As famílias cansaram de esperar pelos governos, pelo Estado, e decidem se organizar para conquistar por si mesmos a casa própria. Então, existem também formas de autoconstrução, né? Então, enfim, o movimento ele tem um papel fundamental, assim, né, dessa luta aí na defesa e no debate do direito à cidade, né, que tem a ver com transporte, saúde e educação. Como é que se pode pensar e se encaminhar uma solução para esse problema? Quais as sugestões que surgem de solução do grupo de vocês? A gente faz um debate profundo de primeiro, assim, é preciso ter um fundo de investimentos para habitação, né? Hoje a gente tem 0%. A gente tem 4% para a saúde, 3% para a educação, 42% para pagar a dívida pública e 0% para a habitação. Se esse recurso fosse destinado para a política pública, né, isso seria fundamental. A gente também defende o processo de autoconstrução, né, e de destinação desse recurso para os movimentos sociais, porque sai mais barato do que investir nas construtoras, né, que lucram muito em cima da construção e da especulação imobiliária. E outro debate que a gente faz é do controle do preço dos aluguéis, que é papel do Estado fazer esse controle, né, porque a especulação imobiliária ganha muito em cima da miséria, né, da nossa população e aumenta os preços de forma descontrolada. Então, essas são algumas das medidas que o movimento aponta, além da destinação desses imóveis ociosos para fins de moradia, porque é possível, né? Se são 6 milhões de imóveis, é possível acabar com o déficit habitacional só apenas destinando, e a reforma desses imóveis é mais barato, inclusive, do que construir novos imóveis. A gente viu há pouco na reportagem que você bateu um papo com estudantes aqui da Universidade de Passo Fundo, ontem, no final do dia. Sim. Passo Fundo ainda não tem representante nesse movimento. Não. E faço convite também, né? Ele é um movimento nacional. Quem quiser conhecer, dá para acessar a página no Facebook, entrar em contato com a gente. A gente se organiza a partir de núcleos, nos bairros, na cidade. Então, fica o convite aí, é possível se organizar também com a MLB. É papel também de uma instituição de ensino discutir estas temáticas. Com certeza, assim, a gente vê que o papel, inclusive, da arquitetura, né, tem muito a ver com a questão do planejamento urbano. E como é importante, né, debater o plano diretor e estar inserido nesse debate da cidade, fora outros cursos, né, saúde, educação, então tudo isso tem relação, sim, com o direito à cidade, com o direito à moradia. Priscila, muitíssimo obrigada por você ter ficado aqui para bater esse papo com a gente e um bom retorno a Porto Alegre. Agradece. Obrigada. Hoje pela manhã, a Faculdade de Direito aqui da UPF sediou uma audiência pública e quem traz as informações e esteve lá acompanhando essa audiência pública é a jornalista Zumara Colucci. Como é que foi, Zumara, hoje pela manhã? Isso mesmo, Thaís. A Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa já passou por mais de 30 municípios gaúchos para debater a implantação das APACs, que são associações de assistência e proteção aos condenados, um modelo de prisão alternativo que existe desde 1972 no Brasil. Na manhã desta sexta-feira, foi a vez de Passo Fundo receber a comissão. O encontro foi na Faculdade de Direito da UPF, conduzido pelo deputado Jefferson Fernandes, que está envolvido com o tema desde 2012. O deputado também é relator da situação carcerária do Estado e eu conversei com ele esta manhã. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. Eu sou autor de 2 relatórios sobre a situação prisional no Estado do Rio Grande do Sul. Nós atualmente contamos com 42 mil presos. Há uma deficiência de vagas para mais de 15 mil presos aqui no Rio Grande do Sul. E o triste dessa história toda
é que quem substituiu o Estado dentro das penitenciárias são as facções criminosas. Elas, na prática, mesmo aqui no interior, estão dominando as penitenciárias. Então, hoje, quando se aprisiona alguém, ele acaba virando, se ele já não é, um militante do mundo do crime. E a PAC, ela rompe com isso. Não pode sequer fumar na PAC. E olha só, Thaís, o objetivo das audiências realizadas no interior é mostrar que o sistema PAC funciona na prática. O espaço físico da PAC Porto Alegre foi inaugurado no ano passado com 3 detentos e hoje ele já conta com 30, mas esse processo, que é uma iniciativa da sociedade civil, ele começa bem antes, como explica também o deputado. A constituição formal é um passo, mas tem que ser feito todo um preparo das pessoas que querem ser voluntárias. As autoridades têm que compreender o método e, no passar do tempo, quando todo mundo estiver seguro de que é aquilo que se quer, passa-se a ter a experiência do espaço físico com os recuperandos. Então, Porto Alegre já está, desde novembro do ano passado, com essa experiência. E olha, só para lembrar, Thaís, o programa Painel desta semana tratou da instalação da unidade APAC em Passo Fundo. O programa está disponível nas redes sociais da UPF TV, Facebook, YouTube e também no site. Eu já quero fazer um convite, Thaís. O programa Painel da próxima terça-feira vai debater essa polêmica aí das queimadas e o desmatamento e a repercussão internacional disso. E para isso a gente conta muito com a opinião das pessoas, então elas estão mais do que convidadas. Aliás, toda terça, às 8 horas da noite, a Zulmara está ao vivo e sempre com um tema polêmico, atual e relevante, não é, Zulmara? E na Rádio UPF também. É verdade, na TV e na rádio, e no site e nas redes sociais. Obrigada, Zul. Bom fim de semana para ti. Também. Obrigada. Depois do intervalo, a gente vai mostrar os professores da rede municipal de Passo Fundo que participaram de um encontro aqui na universidade para discutir o magistério municipal diante desse cenário educacional do país. Nós já voltamos. Todos os anos, os professores da Rede Municipal de Ensino de Passo Fundo participam de um congresso de formação realizado pelo CMP, o Centro Municipal de Professores. O encontro ele conta com palestras e debates. A 6ª edição foi aqui na UPF, olha só. O centro de eventos ficou lotado de professores da Rede Municipal de Ensino. Esta é a 6ª edição do congresso que acontece em Passo Fundo. Eles já vêm preparados agora para, na verdade, questionar os debatedores que nós apresentamos hoje sobre essas temáticas. Esse foi um trabalho feito ao longo de 3 meses, onde cada escola se reuniu com os seus professores, fez o debate dos temas que nós propusemos e agora eles vêm para o Congresso para, digamos assim, aprofundar esse debate com os convidados que nós temos aqui para as palestras. A partir de palestras e debates, as questões educacionais do atual cenário brasileiro foram analisadas. Por exemplo, a escola sem partido, a questão da inclusão, a questão da violência nas escolas, a questão da falta de investimentos na educação, a privatização da educação. Também nós estamos falando do homeschooling, que é uma tendência que está surgindo no Brasil. São temáticas que se relacionam não só às políticas educacionais, mas também ao dia a dia do professor, como ele sente a escola no dia a dia. Os pontos levantados, a partir das questões analisadas, vão ser registrados em um documento. Disso nós teremos uma carta do Congresso, onde nós tiraremos, a partir das opiniões de todos os professores, nós faremos um apanhado e faremos uma carta de manifesto do 6º Congresso Municipal dos Professores. Nesse domingo, dia 25, acontece em Passo Fundo mais uma edição do Encontro de Casais de Núcleo, promovido pelo MCJ, o Movimento de Casais Jovens da Arquidiocese de Passo Fundo. Bom, nesse encontro são esperadas mais de 450 famílias aqui do Rio Grande do Sul, também do Paraná e Espírito Santo. A programação começa às 8h30 da manhã no auditório do Colégio Notre Dame. Um fim de semana com tempo seco está previsto aqui para a nossa região. A temperatura não deve subir muito e a máxima fica perto dos 22 graus. Confira.
Sábado de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva, mínima 8 e máxima 21 graus. No domingo também será de tempo bom, sol com algumas nuvens durante o dia, mínima 10 e máxima 22 graus. A karateca da UPF, Manuela Espessato, mais uma vez foi ouro no Pan-Americano de Karatê. O campeonato aconteceu em Bogotá, na Colômbia, agora de 9 a 11 de agosto. A Manuela é nossa convidada hoje aqui no Hora da Notícia. Seja muito bem-vinda, parabéns. Muito obrigada pelo carinho, aos telespectadores que estão escutando, ouvindo, Que bacana. vendo. Você trouxe toda a conquista aqui pra gente acompanhar. Eu vou te pedir para você rapidinho. Quase paguei excesso de bagagem, como disseram. Mas sim, foi ótimas conquistas aí. Bicampeonato em kata equipe, bicampeonato em kata individual e vice-campeonato em comitê equipe. Então foi ótimas as conquistas mesmo. Superei o ano passado, então continua cada vez melhor, né? O meu treino, as minhas metas, os meus objetivos. Então, cada vez melhor. Além desse resultado muito bom, Manuela, que você nos conta agora, como foi essa experiência em Bogotá? Vocês conhecem muitos atletas, trocam experiências. A luta do atleta de outro país, ela é parecida com a de quem é atleta aqui no interior do Brasil, por exemplo? Não, é muita diferença mesmo. Aqui no Brasil já nós somos muito diferentes um dos outros, né? Então, os outros países, eles são mais certinhos na luta. Eles têm o mesmo jeito, o mesmo padrão, mas os brasileiros já são totalmente diferentes. Até isso pelo por causa da tamanho do país, exatamente, né? do tamanho do país, vários professores diferentes, mas lá o que surpreendeu assim foi a altitude, né? Então eu não estava acostumada com a altitude, então foi muito difícil. Esse desafio foi incrível para mim, porque eu fazia qualquer coisa, subir uma escada, eu parecia uma velha, gente. Então estava bem difícil mesmo. Porém, a minha equipe maravilhosa surpreendeu mesmo. A Cauanes Garbi de Marau, a Cristiane Babinski de Erechim. Então, nós surpreendemos mesmo. A gente sabe que, se tirar o futebol, todo o restante batalha muito para conseguir patrocínio no Brasil. Isso acontece em outras modalidades também, para quem veio de outros países? Sim, e por ser mulher, então, dificulta mais ainda. O Karatê, graças a Deus, eu estou conquistando muitos patrocínios, muita ajuda, então vem facilitando, mas a parte financeira é que tem que melhorar um pouquinho mais das empresas aqui, para que eles consigam ver o atleta antes de chegar lá no Mundial, antes de chegar nas Olimpíadas, né? É o estadual que nos classifica. Então, a gente precisa dessa ajuda aqui no estadual, no brasileiro, entendeu? Aqui dentro primeiro e depois lá fora. Então, a gente precisa daquele ajuda mensal, né? Aquele apoio constante, né? Assim como a UPF me ajuda. Com tantos iguais a esses que você tem lá na tua casa, e a gente já foi lá fazer reportagem, o que é que falta ainda na tua carreira? Nossa, falta muita coisa. Gente, os meus objetivos são muito amplos, mas o Mundial do ano que vem, 2020, eu tô concentradíssima para lá já. Que será onde? Outubro, no Japão. Quero ganhar na terra oriental lá. Então, quero ganhar mesmo. E tem o Mundial ainda, em dezembro desse ano, em Curitiba, que é da outra organização, que é na Tradicional. Então, também vou fazer participação lá. Que bacana. A gente vai ficar, é claro, na torcida. E só para a gente encerrar aqui, eu vou convidar a Manuela para vir mais para frente, para que a gente não tenha nenhum acidente aqui, Deus o livre, durante o jornal. A Manuela vai mostrar para a gente rapidinho o início de sua apresentação. Será uma rápida demonstração. Manuela, eu acho que vale a pena tu dar mais um passinho à frente. Vai lá, fique à vontade, é tudo contigo.
Uau, perfeito. A gente vai parar por aqui. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Manuela, parabéns. Olha, essas são as informações de hoje, as nossas principais notícias estão no programa A Semana, é hoje às 11 da noite, amanhã e domingo às 7 da noite. A gente encerra essa edição com a presença da nossa atleta e o Hora da Notícia volta na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você.